Então, boa noite a todas e boa noite ao Marcelo. Sejam todos bem-vindos. Isso aqui é um encontro, é mais um bate-papo, é uma conversa. Eu vou falando, vocês podem ir perguntando, e nessa primeira parte a gente vai falar sobre Montessori e sobre o projeto, que é a escola que a gente está montando aqui em Curitiba. E, num segundo momento, a gente vai abrir para perguntas. As perguntas não vão ficar gravadas, é só para quem está presente agora. Tá bom? Então, eu sou o Felipe. Eu adoro criança, minha vida é dedicada às crianças. Vocês devem ter me conhecido ou no Instagram, ou no YouTube, ou alguém falou de mim, viu um vídeo. E a gente faz um monte de coisa para ajudar os adultos a lidarem melhor com as crianças. E agora a gente está montando uma escola em Curitiba. Esse sou eu. Eu tenho uma filha de 8 anos. Esse ano ela faz 9. E eu era da área de informática e hoje estou aqui trabalhando com educação e também um apoio com adulto, com as mães, né? A gente tem aqui também a Cecília. Vocês vão notar que ela é um pouco parecida comigo, porque ela é irmã gêmea da minha mãe, que é minha tia. Ela é psicóloga, é consteladora familiar, e ela vai dar um suporte para a gente, tanto na escola, ela tem experiência, né, de trabalhar com crianças dentro de escola, então provavelmente ela vai fazer algumas intervenções pontuais, né, quando a gente precisar, a gente tem essa força da Cecília. E ela vai também ajudar a gente no suporte para as mães. Ela trabalhou muito tempo na escola de pais, ela tem uma grande experiência, porque ela tem 5 filhos. Ontem eu vi todos lá, filha grande, então, alguns casados, filho. Então, essa experiência de mãe e pai é extremamente valiosa e a Cecília tem larga experiência em filhos de família grande. Então, ela vai tanto ajudar, né, com as crianças quanto com os adultos. E aqui também está a Carolina Kisse. Fala assim, Carol? Eu acho que eu nunca falei esse sobrenome. É, assim mesmo. Tá. A Carol, a gente se encontrou online e ela ajuda a gente na parte digital, né? Eu estou em Curitiba, a Cecília está em Curitiba e a Carol está em Campinas. A Carol também é mãe e eu não lembro, acho que ela mandou uma mensagem, a gente conversou e desde então ela vem me ajudando e ela vai me ajudar, especialmente aqui na reunião de hoje, eu pedi uma ajuda para ela. Tá bom? Essa é a nossa equipe. Então, vamos lá. Eu precisava saber, vocês podem até responder no chat, falar assim, não, quem conhece esse Montessori? Sim, você conhece um pouco de Montessori? Sim ou não? Faz um joinha, faz um... Sim, sim. Teve a Kelly, eu sei que sim. Marcelo, só de nome, tá bom. É bom saber que tem pelo menos sim, a Laís sim, tá ótimo. Então, sim, também às vezes assim. Então, o Montessori é um método de educação. É um método de educação que foge muito dos padrões tradicionais. Ele, de tudo que eu estudei, de tudo que eu vi, ele consegue enxergar a criança de uma forma global e com uma riqueza de detalhes muito, muito grande. De tal maneira que aquilo que eu vi no Montessori, eu não vi em nenhum outro lugar. E até algumas pessoas perguntam assim, mas e Piaget e tal, e o outro? Piaget apoiava a Maria Montessori, né? O método Montessori foi fundado pela Maria Montessori, uma italiana, e o primeiro livro que ela publicou, né, sobre o método foi em 1906. É algo antigo. No método Montessori, a gente tem um novo mundo, um novo linguajar. Se eu falar algum termo que vocês não conheçam, vocês perguntem, por favor. Porque, às vezes, eu falando, mente absorvente, esforço máximo, fenômeno da concentração, falo alguma coisa, pode sair alguma coisa da minha boca que
Para mim é natural, mas para vocês não. É o mesmo ambiente preparado, tá certo? Então, uma diferença que existe, né, no Montessori, grande em relação à nossa educação tradicional, é que as salas de aula têm crianças de faixas de idade diferentes. Então, como exemplo, né, aqui em Curitiba a gente está montando uma escola Montessori e nessa escola Montessori a gente chama de Casa das Crianças. E é uma escola para crianças que vai de 3 a 6 anos. Então, a gente vai ter crianças, né, de 3 anos, de 4, de 5, no mesmo ambiente. A faixa seguinte, né, é de 6 a 12. E eu trabalhei na França numa escola que tinha crianças de 6, de 7, de 8, de 9, de 10 e de 11. Eram 45 crianças de idades diferentes. E também a gente pode ter salas de 6, crianças de 6 a 9 anos e crianças de 9 a 12 anos. Então, essa é uma das diferenças. Outra diferença é que a criança, nesse ambiente, ela acaba exercendo uma, uma a sua capacidade de responsabilidade de uma forma que eu não vi também em nenhum outro lugar. Porque a criança, ela está cercada, né, de um ambiente onde ela pode escolher. Essas escolhas, desde quando ela nasceu, desde os 3 anos, a escolha de mexer o braço, a escolha de botar um material aqui para ali, essas escolhas, né, fortalecem a sua vontade. Então, para a gente ter responsabilidade, a gente precisa saber escolher. Então, uma das características grandes, né, que a gente tem são crianças com grande autonomia e independência, porque elas sabem aquilo que é importante para elas. Isso é bem diferente. Numa sala de aula para crianças de 3 a 6, a gente vê muitas crianças, até vou botar aqui muitas crianças que trabalhando sozinhas, muitas atividades individuais, porque nessa faixa de idade, a criança precisa ter essa individualidade. Então, aí na foto, tem uma criança, né, trabalhando no tapete, uma lá no outro tapete, uma criança sentada, as mesas são individuais. Então, nessa faixa de idade, uma das características da criança é o trabalho individual. Se a gente se fosse mostrar uma escola, uma sala para crianças de 6 a 9, é diferente, porque as características que a criança está desenvolvendo e o que ela precisa é diferente. Então, a gente vai ver mesas de grupo, crianças trabalhando em 2, em 3, em 4, porque a necessidade da criança é outra. Se a gente focar na criança de 3 a 6, é, a frase da criança nesse período é: me ajude a fazer por conta própria. Então, ela quer aprender a fazer por ela mesma. A gente diz que essa criança, ela é um explorador sensorial, ela quer tocar tudo, ela quer ouvir, ela quer sentir. É muito importante para ela usar os sentidos dela. Então, num ambiente Montessori para crianças de 3 a 6, a gente tem muitas atividades onde a gente permite que a criança use os seus sentidos. E isso faz com que ela se desenvolva melhor. Também, nesse período de 3 a 6 anos, a criança ela está construindo qualidades que a gente pode dizer que são interiores, como, por exemplo, autoestima, concentração, entusiasmo, autoconfiança. Ela está construindo, né, está fortalecendo esses músculos psíquicos para, depois dos 6 anos, ela se sociabilizar, se voltar para o mundo, se voltar para os outros e ter uma grande vontade de trabalhar em conjunto, de falar, de ter amigos. Para quem tem filhos que já passou, né, por essa fase, 6, 7, 8 anos, é muito interessante ver como como as amizades ganham uma importância grande, porque faz parte da natureza da criança. E a criança menor de 3, 4, 5 anos não é tanto. Tem, é claro, mas não é tanto. Então, a gente diz que essa fase, né, a criança entre 3 e 6, ela está se preparando para virar um ser social.
Então, uma das características realmente é o trabalho individual, que é diferente da criança de mais velha. Então, o Montessori, ele traz alguns elementos que a gente não encontra em outras teorias, em outras abordagens. E quando a gente entende, então, o que é uma criança de 3, 4, 5 anos precisa, a gente consegue criar um ambiente que vai dar suporte para essas características que eu citei. Essas são só algumas, tem muitas outras, né? E a criança nessa idade, ela, por exemplo, precisa de uma casa. Por isso que a gente fala que nessa faixa de idade, de 3 a 6, a gente não chama de escola. Na realidade, a gente chama de casa das crianças. Porque a criança nessa idade, ela precisa de uma casa. Que é diferente da criança que vem depois, da criança mais velha, a criança depois dos 6 anos, 7, 8. A gente diz para ela que a escola não é o suficiente, né? Então, se para a criança de 3 a 6 a frase dela é me ajude a fazer por conta própria, a gente vai criar esse ambiente para que ela aprenda a fazer as coisas dela, como, por exemplo, se trocar. Então, até tinha 2 visitas hoje aqui, e um dos materiais é um quadro, eu posso botar no Instagram em outro lugar, é um quadro que tem 2 tecidos, e para fechar esses 2 tecidos são os botões. Então, primeiro a criança aprende a abotoar naquele, né, brinquedo, quando a gente olha até parece um brinquedo, primeiro ela aprende a abotoar nesse brinquedo, para mais para frente poder abotoar em si mesmo, a sua própria roupa. Então, a gente ajuda ela a se vestir, por exemplo. E a criança mais velha, né, de 6, 7, 8 anos, está interessada em outras coisas. E a criança, né, de 12, de 13, de 14, são outras características. Então, se a gente pensar no Montessori, o desenvolvimento da criança segue um ritmo, segue um padrão, segue determinadas leis. E para entender isso, a gente pode usar uma analogia que a Maria Montessori tem nos seus livros, que ela fala da planta, né? Então, todo mundo aqui tem um vaso ou vários vasos de planta em casa. E até eu estou com uma planta que eu comprei, um vasinho de manjericão, e ele não está gostando de onde eu fiquei, ele está ficando murcho. Murcho. E todo mundo tem lá os seus vasinhos, né? E daí a gente escolhe um cantinho para ele, põe água, tal, cuida. E daí se por algum motivo a quantidade de luz não é o suficiente, a quantidade de água não é o suficiente, a temperatura não é adequada, aquela planta vai começar a ficar amarela, vai murchar, vai morrer. Por outro lado, se é adequada a essas condições, as folhas vão crescer, ela vai ficar bonita, vai ficar toda verdinha. E quando tem uma folha lá que começa a ficar seca, ou ela começa a ficar toda caída, a gente não briga com a planta. Fala assim, mas eu te dei água, eu fiz tudo para você, por que você está fazendo isso comigo? Você está deixando... Você está fazendo essas folhas ficarem secas? Você está de birra comigo. A gente não faz isso com a planta, né? A gente não faz isso com o vasinho. Então, o que a gente faz? Se a gente vê que a planta não está se desenvolvendo, ela não está bonita, né? O que a gente faz? Ah, vou ver se de repente tem muita água, se o vaso está pequeno, se bate muita luz, bate pouca luz, se a temperatura está adequada. Então, a gente vai cuidar do quê? Do ambiente. Então, a gente vai procurar criar um ambiente adequado para aquela planta, e cada planta tem um ambiente específico. Não são todas, tem aquelas que gostam mais de sombra, aquelas que gostam mais de luz, tem aquela planta que você rega uma vez por semana, tem aquela que tem que regar quase todo dia, tem aquela que você põe uma gotinha de água e fica lá meses sem água. Então, cada planta segue um determinado padrão. A gente leva essa analogia para a criança e daí a gente entende Montessori. A criança funciona do mesmo jeito. Ela se desenvolve melhor num ambiente que dá suporte para aquilo que ela precisa. O ser humano ele é muito mais complexo do que a planta. Ele tem, né, órgãos e funções e capacidades que uma planta não tem. Então, é muito mais difícil você entender o ser humano do que entender uma planta. Mas essa analogia, ela serve, e uma casa das crianças nada mais é
do que um ambiente preparado para uma criança de 3 a 6 anos. É simplesmente isso. Então, a gente cria um ambiente de tal maneira que a criança vai aprender por ela mesma a, por exemplo, a ler, a escrever. Ela vai aprender por ela mesma a ter concentração. Ela vai refinar os seus movimentos. Ela vai utilizar os seus sentidos para crescer, para se desenvolver. E é muito interessante que nós, adultos, nós fazemos as coisas para chegar no fim. Então, se eu for, sei lá, tem um quadro aqui, se eu for arrumar o quadro, limpar alguma coisa aqui atrás, eu vou pegar o pano e vou fazer o mais rápido possível para não ter que ficar limpando durante muito tempo. Se eu for limpar o chão, também é a mesma coisa, eu faço o mais rápido possível. A criança de 3 a 6, ela faz, ela tem aquela ação, ela faz a sua atividade não para chegar no fim. Ela não está limpando a mesa para que a mesa fique limpa. Esse não é o fim dela. E muitas vezes essa criança, ela repete a mesma atividade. Crianças pequenas também. Hoje estava com o bebê no colo, filha da minha prima, e daí ela pegou o material, né, que tinha aqui, e ela ficou repetindo. Ela pegava a bolinha e colocava no buraco, pegava a bolinha e colocava no buraco, pegava. E ela ficava repetindo isso. Um adulto não faz isso. A gente põe uma vez a bolinha, a gente vê que sai pelo buraco, acabou, a gente vai fazer outra coisa. Só que a criança precisa da repetição, porque o objetivo dela, quando, por exemplo, ela está levando uma coisa de um lugar para o outro, quando ela está limpando uma mesa, quando ela está usando esse material, o objetivo dela não é chegar no fim da atividade. O objetivo dela é construir o adulto que está dentro dela. Porque nesse exercício, nesse movimento que ela está fazendo, algo acontece com ela, algo acontece dentro dela. E ela precisa desse movimento exterior para organizar as suas energias interiores, suas energias construtivas. Então, falando assim, um pouquinho, né, do Montessori, eu não vou aprofundar muito, falando um pouquinho disso, a gente consegue ver como Montessori foge da educação tradicional. Minha vida inteira sempre foi escola tradicional, né? Quando minha filha nasceu, eu perguntei em que escola que eu vou colocá-la, e essa reflexão fez com que eu mudasse meu caminho, e hoje eu estou aqui construindo, né, montando esse ambiente preparado, esse lugar que já tem nome, né? Vou achar aqui. Eu tô e algumas pessoas estão me ajudando. Estamos montando essa escola Montessori para crianças de 3 a 6, que chama Casa da Vida. Esse projeto ele começou há 7 anos atrás, com essa reflexão, né? Na verdade, começou quando a minha filha estava ainda em gestação, porque eu fiz essa pergunta assim, mas em que escola eu vou colocá-la, né? Hoje, eu não posso pegar, quando a gente começar a funcionar, eu não posso pegar a Ju e colocar na Casa da Vida, porque ela já tem 8, e aqui vai ser para crianças de 3 a 6. Mas essa minha ideia de ajudar as crianças continua e foi muito forte. Então, eu agradeço muito a minha filha, a Ju, ela chama Julie. Eu agradeço muito ela porque ela me fez enxergar qual era a minha missão, que realmente é ajudar as crianças. Então, aí, na foto, vocês podem ver essa casa bonita, tem um jardim enorme, 2 palmeiras enormes, tem uma araucária e e E desses 7 anos, vim me preparando, fiz um monte de coisa, trabalhei, fiz curso, fui para a França, fiz o treinamento de professor Montessori na França. E hoje a gente está desenvolvendo esse projeto. É, quem me acompanha no Instagram, viu que tem uma vaga aberta, né, para a gente estar procurando uma pessoa para trabalhar comigo. A gente vai começar a entrevistar, né? Na verdade, é uma pessoa que vai ser muito importante para o projeto, porque eu e ela, a gente precisa ter uma grande harmonia para trabalhar com a criança. E então, provavelmente isso vai ser fácil de achar, essa pessoa que vai trabalhar dentro da escola comigo. E o que a gente precisa nesse momento são famílias. Uma escola Montessori diferente de outras escolas, a construção leva 5 anos, né?
Eu falo 5 anos, parece até uma piada, porque leva tempo, mas a gente precisa de bastante tempo. Então, no primeiro ano, o que a gente precisa são só 10, 15 crianças de 3 anos. Então, a gente precisa de famílias que tenham essas crianças e famílias que estejam dispostas a, a fazer algo diferente, a acreditar em algo diferente. No segundo ano, quando essas crianças de 3 anos tiverem 4, a gente pega mais crianças de 3 anos. Então, né, a gente vai ter 20, 25 crianças de 3 e de 4 anos. E no terceiro ano, quem tinha 4 faz 5, quem tinha 3 faz 4, e a gente pega mais crianças de 3 anos. Então, a construção de um ambiente Montessori também foge do padrão. E esse equilíbrio é muito importante. Então, a gente precisa do equilíbrio de idades, a gente também precisa do equilíbrio de sexos. É importante, então, se a gente conseguir, né, chegar mais ou menos 50%, 50 meninos, 50 meninas, é o ideal. E hoje a gente está em busca dessas famílias, e algumas já estão chegando no projeto. Quem conhece Montessori e enxerga o projeto, né, acompanha a gente, sabe o valor que esse projeto tem. E eu posso dizer, eu conheço um pouco do mundo Montessori aqui no Brasil, eu posso dizer que projeto que nem esse não tem. Não tem por alguns motivos, né? Primeiro, professores que foram treinados, né, em centros de treinamento como o meu, são poucos no Brasil. Dá para contar nos dedos. A gente precisa de mais professores treinados nesses centros de treinamento. O centro de treinamento que eu fiz, ele é um centro certificado pela AMI, que é a Associação Montessori Internacional, que é a associação que a Maria Montessori, a fundadora do método Montessori, criou com o filho dela e outros educadores para ter uma qualidade na formação de professores. Aqui no Brasil tem treinamentos, mas não tem nenhum treinamento da AMI. Então, quando eu vi, né, que existia esse treinamento da AMI, eu fui lá para fora fazer. Tive a oportunidade, tive a chance, tive sorte de poder ir para lá. Então, a gente não tem muitos treinadores AMI, que a gente, muitos professores AMI, professores Montessori AMI aqui no Brasil. Em vários lugares, vários países onde existe centro de treinamento AMI, escolas Montessori boas, elas vão contratar professor e elas vão falar, eu quero um professor certificado pela AMI. E daí, dentro dos professores certificados da AMI, ela escolhe um professor que vai trabalhar na escola dela. Aqui no Brasil, a gente, claro que não tem professor, porque a gente não tem centro de treinamento, então fica difícil realmente. A gente não tem como, fica muito difícil fazer o que eu fiz. Eu sei o que eu fiz e é realmente trabalhoso. É um grande esforço de tempo e dinheiro. Então, a gente não tem muitos professores AMI aqui no Brasil, a gente tem pouquíssimo, porque a gente não tem o centro de treinamento. Então, isso é uma das características, e também é um dos pilares do Montessori, que é o adulto preparado. Então, a gente tem o ambiente preparado e o adulto preparado. A outra coisa que também eu não vi, né, é uma escola que tenha o material certificado. E é a mesma coisa, né? Material certificado por um fabricante, material de um fabricante certificado pela AMI. E aqui a gente vai ter o conjunto completo de material. Acho que não sei quem me perguntou essa semana, falou assim, foi minha prima, a Adriana perguntou para mim, mas você já sabe todas as atividades que tem que fazer? Eu falei, sei. Diferentemente do ensino tradicional, onde o professor tem que preparar a aula porque ele vai dar, na verdade, eu já tenho todas essas aulas. O meu treinamento, na verdade, foi entender, decorar e saber como utilizar cada uma dessas aulas. No Montessori, a gente não fala aula, a gente fala de apresentações. Então, eu tenho um material que ensina a multiplicação. Então, eu vou mostrar para a criança como usa aquele material. E o uso do material, enquanto a criança estiver usando o material, ela aprende. Então, ela não aprende comigo, mas ela aprende com o exercício que ela está fazendo, com a brincadeira, com o trabalho que ela está fazendo. Então, eu não preciso preparar a aula, porque essas aulas, né, ou essas apresentações, na verdade, fazem parte do método. O que eu preciso saber é como elas são encadeadas, e em que momento eu devo apresentar para cada criança. E também como apresentar, né? Para a criança de 3, 6,
existem características muito importantes para essa apresentação, que são diferentes para as crianças mais velhas. Então, a gente vai ter realmente, alguém falou aqui que está sem nome, falou assim, uma linda escola, realmente é uma casa bonita. Foi interessante que quando eu estava procurando uma casa aqui em Curitiba, a gente se deparou com essa casa, e essa casa, a proprietária falou assim, eu quero alugar para uma escola. Isso eu achei engraçado. Até falei com ela hoje, e então, assim, a gente achou uma casa de alguém que queria que fosse uma escola. Então, as coisas têm se encaixado, né? Digamos que está tudo se encaixando muito bem. Então, claro, aqui para fazer as coisas para a escola é super fácil. Quando a proprietária quer que seja uma escola, né? Ela topa tudo, né? Então, tem que fazer o acesso assim, tem que fazer assado, tem que colocar o guarda-corpo. Ela, na verdade, ela fica feliz com tudo isso. Então, é uma casa, né? Como a gente fala, crianças menores, elas não precisam de uma escola, elas precisam de uma casa. Então, é por isso que a gente escolheu uma casa. É por isso que é uma casa. E quando a criança chegar, é para ela se sentir em casa. E dentro dessa casa, que é um ambiente preparado, vai ser um ambiente preparado, vão ter essas atividades que vão ajudá-las no seu desenvolvimento. Foi a Dayana? Pode ser. Então, assim, eu falei já uns 30 minutos. Se deixar, eu posso falar umas 30 horas. Eu gostaria de saber se vocês têm perguntas daquilo que eu falei, né? Perguntas ou de Montessori, perguntas, né, do projeto. A gente tem o site da escola. A gente tem o site onde a gente publica, né, todo o conteúdo que a gente produz, vídeo, artigo, podcast. A gente tem o nosso Instagram, nosso canal no YouTube. Então, eu quero mesmo que seja um bate-papo. Eu quero ficar falando e só vocês ouvindo. Então, está aberto agora. Deixa eu ver. Alguém fez alguma pergunta aqui no chat? Não recebi nenhuma aqui no chat. A gente vai fazer. Quem quer fazer a primeira pergunta? Pode ou escrever ou pode colocar Ô, no. Fê, se Uhum. você quiser parar de gravar agora, Ah, que já vai para as então, perguntas. então, eu vou parar a gravação aqui e a gente continua com as perguntas. Obrigado, Carol.